Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e dessa vez com um tema bastante polêmico. O tema é o dízimo. O dízimo. Esse é um assunto que talvez você tenha interesse de saber o que a Bíblia diz a respeito do dízimo nos dias atuais ou nos dias odiernos. Será que o dízimo hoje é uma pregação válida para a igreja? Será que o dízimo não pertencia apenas à lei de Moisés? Será que o dízimo ele é ensinado no Novo Testamento? O que Jesus disse sobre o dízimo? Será que a pastorada hoje que fala sobre o dízimo nas suas igrejas não estão ignorando o ensino legítimo e correto do Novo Testamento? Então, eu quero responder nesse vídeo a todas estas perguntas, porque há muitos burburinhos sobre o dízimo. Mas antes de você ouvir as respostas para todas estas indagações, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, como explicar esse assunto tão polêmico nos dias de hoje, chamado dízimo? Será que o dízimo realmente é legitimado no Novo Testamento? Eu quero começar, a princípio, expondo a minha indignação, os meus lamentos, porque, na verdade, há muitos líderes que exploram seus fiéis, há muitos líderes religiosos inescrupulosos, há muitos líderes que acabam extorquindo o dinheiro dos crentes para ficarem ricos. E, para piorar, há muitos líderes que pregam sobre o dízimo de forma errada, alguns por conveniência e outros realmente por ignorância. Mas como entender o dízimo à luz da Bíblia? O que de fato a Bíblia ensina sobre o dízimo? Eu quero começar descrevendo o que significa a palavra dízimo. A palavra dízimo no Antigo Testamento, ou na língua hebraica, é maser. E no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é decate. E tanto uma quanto a outra significa a 10ª parte. O dízimo foi instituído por Deus no Antigo Testamento de forma compulsória em Israel com 3 propósitos. Primeiro, para alimentar as famílias. Segundo, para alimentar e sustentar sacerdotes e levitas. E terceiro, para alimentar os pobres. E havia 3 tipos de dízimo no Antigo Testamento. Havia o dízimo que era entregue aos levitas, havia o dízimo que acontecia nas festas judaicas e havia o dízimo que acontecia a cada 3 anos, que era um dízimo tido como dízimo especial. Vale ressaltar que o dízimo no Antigo Testamento, ele era o dízimo do gado, ele era o dízimo da agropecuária, ou dos alimentos que eram plantados e ceifados no campo. O dízimo era destinado inicialmente para os levitas, para o sustento dessa tribo, e os levitas tiravam o dízimo do dízimo para o sustento do sacerdote. Como eu já disse, havia também o dízimo especial, que era coletado a cada 3 anos, e que tinha como propósito realizar uma refeição coletiva, ou seja, nessa refeição alimentavam-se os pobres, os órfãos, as viúvas, sacerdotes, levitas e até mesmo os produtores. Mas e o Novo Testamento? O que diz o Novo Testamento sobre o dízimo? Porque a maior polêmica não é quanto ao dízimo no Antigo Testamento. A maior polêmica é quanto ao dízimo no Novo Testamento. A princípio é preciso considerar que o dízimo no Novo Testamento não é tratado de forma explícita. O Novo Testamento não fala sobre dízimo de forma direta. Nós temos basicamente 4 textos no Novo Testamento que falam sobre o dízimo. Mateus 23, que é o texto clássico, Lucas, capítulo 11, Lucas, capítulo 18 e Hebreus, capítulo 7, do versículo 4 ao 6. Mas por que o Novo Testamento fala tão pouco de dízimo, Por que nós não encontramos discussões e polêmicas sobre dízimo no Novo Testamento? Nós não temos nenhuma resposta direta, contundente ou categórica para essa pergunta. Entretanto, os estudiosos dizem ou costumam responder da seguinte forma: por se tratar de uma prática comum entre os judeus, essa discussão era desnecessária. Não há polêmica sobre dízimo no Novo Testamento porque se tratava de uma prática comum. Os judeus viam o dízimo como instrumento de justiça e generosidade. Vale ressaltar que os primeiros membros da igreja foram judeus, de modo que o dízimo acaba se tornando uma prática comum nas igrejas neotestamentárias ou do Novo Testamento. E é preciso ressaltar que Jesus não condenou e nem muito menos anulou o dízimo. Ele apenas condenou o seu mau uso, como está em Mateus 23 e o versículo 23. E não há nada no Novo Testamento que condene a prática do dízimo. Embora a lei
tenha sido dada a Moisés e foi a partir da lei que o dízimo se tornou obrigatório, mas o dízimo, historicamente falando, à luz da Bíblia, ele precede a lei. Nós não podemos esquecer que em Gênesis 14, Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. Posteriormente, Jacó também vai devolver o dízimo, e essa postura de Abraão e Jacó devolver o dízimo foi uma disposição sem que houvesse imposição da lei, de modo que o dízimo, a partir de Abraão e Jacó, ele mostra exatamente qual é a sua motivação. O que deve levar o indivíduo a devolver o dízimo não é a obrigatoriedade da lei, não é a imposição da lei, e sim um espírito de gratidão, motivado por reconhecer que Deus é o nosso sustentador, é pelo fato de admitir que nós dependemos de Deus. O dízimo acabou se tornando uma forma de nós demonstrarmos que não amamos o dinheiro. O dízimo serve para expressar comunhão. O dízimo serve como uma forma de imitar o próprio Jesus, pois Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. Entretanto, considerando tudo isso, para que serve o dízimo, na verdade? O dízimo serve para o funcionamento da igreja, serve para propagar o cristianismo, serve para expandir o reino de Deus. E por todas essas razões, eu diria que o dízimo é válido sim para os dias de hoje. Entretanto, há pessoas que criam casos, com o dízimo, criam polêmicas com o dízimo. Uma pessoa que de fato tem um coração grato a Deus não fica criando burburinho por causa de dízimo, por causa de 10% de tudo que Deus lhe dá. Ele é capaz até de devolver até muito mais do que 10%, pois ele sabe que a sua vida depende de Deus, de que Deus é o seu sustentador. E isso é uma questão de gratidão. Entretanto, é preciso ressaltar que o dízimo não é mecanismo de barganha com Deus. O dízimo não serve para comprar o céu. O dízimo não é sinônimo de salvação. O dízimo nada mais é do que uma expressão de fé, porque eu acredito que Deus é o autor e sustentador da minha vida, e uma questão de gratidão, pois a minha vida depende dele, é dele e para ele. E aí, pessoal, gostou da temática? Gostou do assunto? Espero que você tenha gostado. Inclusive, eu sugiro que você encaminhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conhece que tenha algum problema com a questão do dízimo, e não deixe de deixar aqui os seus comentários, E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E até o próximo vídeo.